Bom dia. Bom dia a todos. Ok? Tá ligado aí? Ok. Novamente, bom dia a todos. Hoje é um dia, né, que nós estamos já em clima de batismo, né? Teremos aqui o sepultamento para o nascimento, uma nova criatura. E neste momento nós vamos cultuar a Deus com a palavra do Senhor. Gostaria de fazer alguns comentários em alguns versículos. Vamos ler o livro de Marcos, capítulo 4, primeiramente o versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos agora em Lucas 7, versículo 11 até o 13. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. A multidão que estava com Jesus, ele tinha acabado de curar o servo do centurião, e ao encontrar com ela no momento de luto do seu único filho e viúva, Jesus diz para ela: não chore. Vamos agora em Lucas 7, no versículo 21. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Agora vamos no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 até o 15. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Jesus, ele teve no seu ministério, na sua caminhada, foi marcado por encontros. Encontros esses que foram marcantes, como este, ao ponto de levantar indagações, dúvidas. Quem é este que está mandando eu não chorar? Quem é este? Quem vocês dizem que eu sou? Um dos encontros marcantes também foi com Zaqueu, quando ali ele teve uma oportunidade. Assim foi a caminhada de Cristo, com encontros, com pessoas, relacionamentos, ao mesmo tempo que dúvidas pairavam sobre as pessoas. Mas nós precisamos pensar quais foram as decisões que Jesus teve e que Jesus fez, que marcou e que pôde marcar as pessoas. Ele pôde fazer a diferença na vida de muitas pessoas em sua caminhada, sim ou não? Foi assim, Jesus? Onde dúvidas, e nós podemos até pensar, talvez, desespero. Quem já se viu em desespero aqui? Desespero era o que predominava. Dias difíceis. E nós podemos dizer que a humanidade vive dias difíceis também. Quem nunca teve dúvidas? Nós temos alguém aqui que nunca teve uma dúvida? Quem nunca se viu numa escuridão? Existem momentos que trevas se apoderam de nós, ou da humanidade. Dúvidas e escuridão, elas podem ser dissipadas nestes encontros. A nossa vida é marcada por encontros. Pessoas passam na nossa vida e nós passamos na vida de muita gente.
pessoas únicas, encontros marcantes. Alguns encontros são positivos e outros negativos. Você já teve algum encontro negativo com alguém? Você já foi esse encontro negativo para alguém? Você já foi esse encontro positivo para alguém? Encontros, decisões, situações que podem mudar a nossa vida. Alguns deixaram saudade, porque já não estão mais conosco. Quanto maior a intimidade, maior é a saudade, correto? Quanto mais intimidade você tem, quando aquela pessoa por algum motivo vai embora, maior é a saudade que você sente. A verdade é que encontros podem mudar a vida de alguém, podem mudar a nossa vida. Nós também podemos, através da nossa vida, mudar o destino de alguém. Você pode mudar a vida de alguém. Como nós podemos impactar positivamente as pessoas? Porque isso nos leva a outra pergunta. Como nós podemos ser fortalecidos nos dias atuais? Para eu poder impactar positivamente alguém, eu preciso ser fortalecido, eu preciso estar fortalecido. E como nós poderíamos estar ou ser pessoas que estão fortalecidas ou firmes? Seria possível, nos dias atuais, nós fortalecermos alguém? Será que existe essa necessidade? Saber quem somos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo é fundamental. Quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Você tem ciência disso? Ter um posicionamento em momentos críticos, fundamentais, irá impactar tudo ao seu redor. Se você tiver um posicionamento nos momentos fundamentais da sua vida, irá gerar impacto em tudo que está ao seu redor. O nosso posicionamento hoje afetará o nosso futuro. O nosso posicionamento vai determinar as nossas decisões, o futuro que nós teremos. Um futuro próspero, onde nós iremos impactar as pessoas. E nós precisamos entender se esse futuro próspero é simplesmente ter dinheiro ou ter uma vida social com uma boa reputação diante daquilo que as pessoas veem como prosperidade. Vamos então ler o livro de Mateus para o texto que nós iremos trabalhar. 4, versículo 1 até o 12. Jesus passa pelo batismo e vem uma voz do céu, dos céus, e diz que este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Momentos de decisão. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por essa manhã. Te damos graças, ó Deus, pela nossa vida, por podermos estar aqui, pela vida de cada um, Senhor, por podermos, ó Deus, tocar na Tua palavra, Senhor. Tudo aquilo, ó Deus, que se refere ao altar, aquilo que é Teu, Senhor, é santo, Senhor. Então estamos, ó Deus, tocando em algo santo, Senhor. Seja, ó Deus, o nosso ouvido, Senhor, atento para Te ouvir, e os nossos lábios, ó Deus, para declarar as Tuas grandezas, Senhor. Esteja, ó Deus, falando conosco unicamente o Senhor, o nosso Deus. Que seja o Teu Espírito, ó Deus, sobre nós. Que seja, ó Deus, o Seu Espírito falando, ó Deus. Nada humano, Senhor. Retire-me, ó Deus, daqui nesse momento, Senhor. Que eu não venha usurpar, ó Deus, aquilo que é Teu, Senhor. Toda a honra, ó Deus, e toda a glória a Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E a Bíblia diz que ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Ele estava fazendo a vontade de Deus, sim ou não? O que vocês acham? Ele foi tentado. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele jejua por 40 dias e 40 noites. Alguém aqui já jejuou por 40 dias e 40 noites? Alguém aqui já fez alguma coisa para Deus e reclamou por causa de supostos resultados negativos? Ainda que não tenha jejuado 40 dias e 40 noites? E depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, a Bíblia ela é simples em dizer: teve fome. Jesus teve fome. E nós podemos entender que não há pecado em ser tentado, porque a Bíblia fala sobre isso, porque ele foi tudo provado e tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Então não há necessariamente pecado em ser tentado. A tentação, ela não precisa nos levar a pecar. Pela prova, nós podemos ajudar outros. Nós podemos ser usados por Deus. Só que a prova não é algo simples. E eu pergunto para você essa manhã: você quer ser usado por Deus? Eu, às vezes, perguntava quando as pessoas queriam oração no trabalho, eu perguntava: você tem certeza que você quer que eu ore por você? Aí a pessoa já ficava assim: que isso? Né? Eu falava assim: porque eu só oro para Deus fazer a vontade na sua vida, ainda que Ele tenha que quebrar você todo. Aí a pessoa pensava: não, pode orar, mas com medo, né? Mas querendo dizer que eu não vou orar simplesmente para abençoar nos seus desejos, mas para Deus endireitar os seus desejos. Porque mais vale você ter a sua vida aprovada por Deus do que ter conquistas. Porque as conquistas, elas são temporais e terminam aqui. Então eu pergunto: você quer ser usado por Deus? No versículo 2 e 3, nós vemos que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, aconteceu o que Deus falou, que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O tentador aproximou-se dele e disse: ele estava jejuando, ele estava orando, ele estava cumprindo o propósito de Deus, e no momento em que ele teve fome, se aproxima dele o diabo. Parem para pensar nisso.
Então, nós sabemos que nem mesmo jejum e oração sempre afastam o tentador. Nem sempre. Nem sempre jejum e oração irá afastar o tentador. Muitos podem se confundir com a presença do tentador. Como assim? Por eu achar que fiz o que Deus queria, estava no propósito de oração, e aparece ainda uma situação muito difícil para eu lidar. As coisas começam, de alguma forma, a parecer que dá errado, porque fica mais difícil. Ao invés de eu ficar numa tranquilidade, vem um momento de maior tensão, porque o tentador está ali naquele momento. Eu jejuei, eu orei, 40 dias e 40 noites, eu fiz o propósito, eu cumpri, eu fiz a campanha, né? São diversas campanhas. Eu cumpri, e de alguma forma o tentador apareceu, um opositor. E nós podemos entender também que se nós nos fortalecemos, nós seremos provados. E nós nos fortalecemos para ser provados, aprovados e sustentados. Porque se não houver esse momento, você não verá o sustento de Deus na sua vida. Nós nos fortalecemos também, outra situação, por que nós nos fortalecemos? Para fortalecer outras pessoas, não é isso a igreja? A igreja não é um lugar onde nós estamos aqui para fortalecer uns aos outros, ou a caminhada é fácil sozinho? É fácil nós nos mantermos firmes se nós não nos exercitarmos, se nós não viermos a passar nas provas, nós não teremos condições de fortalecer. E você, eu acredito que como eu, se preocupa com a sua família, por exemplo, com seus amigos. Se você quiser promover um impacto nos seus filhos, na sua esposa, irmãos, amigos, nos pais, você precisa se fortalecer. O que seremos nos encontros da nossa vida que nós teremos? Você se encontra com pessoas hoje em dia? Você tem encontros com pessoas? O que nós seremos para essas pessoas, o que nós faremos para elas, dependerá de como nós agimos nos momentos mais difíceis ou nos momentos de prova. Isso vai determinar quão marcante é a nossa vida na vida das pessoas. Então, o que fazer no momento de prova? Mantenha-se firme. Fique firme. Fique vigilante. Em segundo lugar, tem duas palavras que são importantes. Jesus teve fome. Isso nos traz a natureza humana de Cristo. Cristo, 100% humano e 100% Deus. Cristo, 100% humano e 100% Deus. E segundo a vontade de Deus, ele teria que passar como homem. E ele, no momento do jejum, depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus passou por tudo como homem. E ele se fortaleceu. Então não é à toa que nós podemos ver esses encontros marcantes que Jesus teve com as pessoas. Encontros estes que fizeram a diferença na vida dos outros, na vida de muitos que ali estavam. Jesus se fortaleceu e enfrentou as dificuldades, as debilidades que nós temos como homem. Que uma parte da tentação é: transforme essa pedra em pão. O que nós sentimos, o que você pode estar sentindo hoje, ou o que você já sentiu? Pode ser medo, porque nós somos humanos, depressão, alguma fraqueza,
Você está com fome? Na Bíblia, por causa dessa humanidade de Cristo, nós sabemos que nós temos alguém em quem nós podemos contar. Hebreus 4,15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Quando nós vemos esse versículo, que ele nos anima a entender que Jesus passou como homem, existe às vezes um engano nosso. Jesus não aprendeu as nossas debilidades porque ele passou por isso. Não é isso que o versículo está dizendo. Quando ele diz que nós sabemos porque ele também passou como homem, é porque nós precisamos saber. Você sabe por Jesus ter passado, e não Jesus sabe por ter passado. Ele já sabia, porque Jesus é o Todo-Poderoso, é o Deus encarnado. Não há nada, nenhuma ciência, nada que ele não domine, mas o amor dele fez ele se despir da sua realeza. Ele se fez homem para ensinar os filhos, para nos ensinar. Porque é assim, né? A gente fala assim, você nunca passou por isso, mas você é Deus. Então Jesus conhecendo a nossa natureza, Deus conhecendo a nossa natureza pecaminosa, porque nós iríamos falar, não, ele não sabe, ele não entende o que eu estou passando. Jesus é como o pai que se abaixa para falar com o filho, para ensinar algo, para ficar na mesma estatura. Jesus, ele desceu o nível dele, não no sentido pejorativo, mas desceu, ele veio à sua estatura para poder se comunicar, porque nós estávamos perdidos, sem condições de entender. Então, por esse amor, tamanho amor de Deus, ele desce para poder se comunicar conosco, e nós entendermos que ele sabe o que nós passamos. Jesus passou por todas essas coisas, e nós, por causa disso, podemos entender que ele conhece os nossos medos, as nossas fraquezas. Ele sabe no momento em que você sente fome, ele sabe entender, e você sabe disso agora. Mas também, nós não podemos ficar imaginando, eu já ouvi algumas músicas que falam assim, ele faria de novo, tudo por você. Não faria, não vai fazer, é um ato único. Nós precisamos olhar para o passado, para aquilo que foi feito e consumado, e aprender, porque Cristo conhece as nossas fraquezas, e nós temos alguém que está intercedendo por nós, e é Cristo Jesus. Fome é algo que nós podemos sentir, e o Senhor pergunta para cada um de nós, qual é a sua necessidade hoje? Confie no Senhor. Seja qual for a sua necessidade, seja qual for o drama da sua vida, seja qual for a alegria, porque na alegria ou na tristeza, ou em momentos difíceis, é só o Senhor na nossa vida para poder nos sustentar. Quem sustenta a nossa alegria é o Senhor. Quem enxuga as nossas lágrimas é o Senhor. Não há nada que possa ser sustentado sem esse Deus. E ele fez a diferença. No versículo 3, nós já temos uma maneira de como o diabo, o tentador, atacou com um si. O primeiro casal foi distorcida a palavra de Deus, e aqui da mesma maneira. Às vezes, nós pensamos que o tentador virá de uma maneira muito alarmante, com uma heresia propriamente dita. Eu já dizer aqui que estou aprovando algum pecado que é considerado os pecados mortais na sociedade, aquele que é mais
olha, podemos sair assassinando todo mundo aí. Simplesmente com essas heresias, não que elas não existam, existem, que elas vão se agravando, conforme a nossa mente vai cauterizando, mais insensíveis à palavra de Deus nós ficamos. Mas as heresias nem sempre têm tanta serventia a Satanás, como um si, uma dúvida. É algo alarmante demais. Então, não é uma negação direta, e é assim que muitos têm se perdido. Nem sempre é uma negação direta, eu amo Cristo, mas eu acredito nisso. Eu amo Cristo, mas fica profanando aquilo que é santo. Começam a criar hábitos e costumes, a legalizar o crime e o pecado. A sociedade é assim, não se enganem. A sociedade começa a legalizar o pecado, o crime, começa a legalizar aquilo que é errado, trazendo pensamentos que dizem assim, isso não tem problema. Desse jeito aqui, eu estou no amor. Mas ele põe em dúvida. E ele põe em dúvida algo muito importante diante de Cristo. E não é uma dúvida simples. É como se fosse, já que você quero ver se você consegue. Se você vai ser obediente. O diabo sabia quem ele era. Mas já que você vai ser obediente? E coloca em dúvida um texto muito claro da Bíblia, no Salmo 2,7, que diz que ele és meu filho, tu és meu filho. Tu és meu filho. Em Mateus 3,17, Jesus acabara de ouvir, não só para Jesus, mas o mundo, quem estava ali presente, porque era uma declaração para dizer quem é este que estava ali sendo batizado, quem é aquele que estava começando aquele ministério ali, que estava implantando o reino dos céus. Diz assim, então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Uma voz dos céus diz, este é meu filho amado, em quem me agrado. Logo depois, Jesus levado à tentação, se tu és o filho de Deus, numa declaração forte de Deus, se tu és o filho de Deus, e ele estava pondo em dúvida toda uma vida, porque desde o começo Jesus estivera empenhado nos negócios do Pai. Lucas 2,49, ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Cuidar dos negócios de meu pai? Criança. E ele estava colocando em prova, se tu és, Israel da mesma maneira foi chamado para ser um filho obediente, e nunca foi um filho obediente. Você vai ser como Israel. Às vezes nós ouvimos isso. Jesus foi colocado à prova em sua filiação obediente. Jesus é o primogênito. E é onde começa a chegar a nós aqui. Ele é o primogênito de uma filiação única. Não é como Israel, que foi chamado e não conseguiu ser obediente. Agora, nós somos de uma filiação que vem de Cristo Jesus. O tentador lança dúvida sobre a filiação do Senhor, com uma citação das Escrituras. Quem é este? É uma grande reflexão para os discípulos, pois nos leva a saber quem nós somos. Quem é você no reino de Deus? Uma citação das Escrituras dizendo, este é meu filho amado. Quem é Jesus na sua vida? E quem é você no reino de Deus? Tendo como base Cristo como primogênito. O tentador atira um C num ponto vital, em nossa filiação. Jesus, na filiação humana e divina. E nós que somos regenerados por Cristo Jesus, quando nós nos curvamos a Ele, nós confessamos os nossos pecados, nós passamos pelo batismo, nós somos regenerados pelo Espírito Santo.
ele tenta tirar essa filiação, fazendo duvidar da providência, porque transforma em pão. Deus não está trazendo providência para a sua casa? Não se submeta à vontade de Deus. Deus está deixando sofrer. Há momentos em que nós somos jogados contra Deus, para culpar Deus por nos deixar famintos de algo. O que você está passando? São dúvidas. Qual o proveito de andar com Deus e passar por tantas aflições? Será que há proveito? Um Deus que me deixa passar por aflições. E aí, ainda tem aquela frase que é do tentador: você nasceu para ser feliz. E as pessoas começam a tomar decisões que vão impactar negativamente a vida dela, por causa de situações que aconteceram, situações adversas. Como se estivesse dizendo: não mantenha essa luta, ela é inútil. Mas nós aprendemos em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. E a nossa força, ela precisa ser mostrada no momento em que nós estamos fracos. Porque é uma força que vem do Senhor, no momento em que nós não queremos reagir, ou que nós não teríamos condições de reagir, que nós podemos até estar passando situações avassaladoras. Você vai sofrer com aquilo, vai chorar com aquilo, mas você vai dizer: o meu Senhor é a minha alegria, e a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é quem sustenta a minha vida, e é por isso que eu estou aqui. Não fale isso, não blasfeme contra o Senhor. Quando as pessoas começarem a jogar esses dardos, você vai dizer: não, a minha vida é do Senhor. Ele sabe todas as coisas que eu estou passando, Ele sabe pelas que eu passei, e eu sei da onde eu vim, eu sei quem eu sou, e eu sei para onde eu estou indo. Eu estou indo para um lugar aonde não haverá choro, aonde as lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus, aonde eu viverei eternamente com o Senhor. É por isso que vale a pena todo o sofrimento e toda a provação que nós passamos no Senhor, porque nós iremos morar na eternidade, e a eternidade não pode ser comprada, a eternidade já foi conquistada, você só precisa entrar. A alegria do Senhor é a força daqueles que são salvos, daqueles que foram libertos. O tentador, ele vai procurar usar o si, manter essas dúvidas com as circunstâncias. O que você está passando? Você está só? Solidão, quem nunca sentiu solidão? Aquela mulher no encontro com Cristo no meio do caminho, a multidão, repararam que ela era viúva, e estava enterrando o seu único filho. E Jesus vem para ela e diz: não chore. Jesus nos diz que nós precisamos estar em todo momento firmados em sua palavra, ainda que ela possa parecer estranha, mas é dele o consolo, é ele quem nos fortalece. Está num deserto? Pode perguntar: é este o lugar de um herdeiro de Deus? Você está sozinho? O tentador viria: um pai abandona seu filho? Quando nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Se estiver com as feras, é uma companhia ruim para um filho de Deus. Onde você está, nesse lugar, um lugar onde tem pessoas que são maldosas,
Esse é um lugar para um filho de Deus, não é um lugar honroso. Se estiver passando fome, como poderia um pai amoroso deixar com fome o seu filho perfeito? São indagações que podem surgir, e se nós juntarmos esses momentos ruins, essas indagações, o tentador atinge uma força tremenda àquele que está faminto e supostamente sozinho. Quando nós vemos pessoas sendo provadas, olha como que é a nossa cultura. Desse modo, nós achamos que eles são nossos irmãos por estarem passando situações assim. Estou, óbvio, tirando situações por causa de pecado, não é o que estou tratando. Mas nós achamos que pessoas de Deus passam por essas situações, que são nossos irmãos. Nós, às vezes, não pomos em dúvida a filiação, como o tentador, como fizeram com Jó e os seus amigos. E quando somos nós mesmos que duvidamos? As dúvidas podem ser usadas para tentar nos afligir, porém, quando essas dúvidas são vencidas, elas se tornam úteis para nós. O ser do tentador torna-se útil. A nossa descendência, quando vem uma dúvida, és tu, filho de Deus, que está passando por isso? Um pai? O diabo não se firma na verdade. Ele é mentiroso. Então, se vem essa dúvida, nós já sabemos que se ele só põe em dúvida a verdade, ele está mentindo para você. Entenderam isso? Ele não fala a verdade. Quando nós ouvimos dele, então é verdade que nós somos filhos verdadeiros. Ele só tenta levar os filhos verdadeiros a duvidar quem de fato eles são. O que nós podemos abranger com isso? Nós entramos para a igreja, nós reconhecemos o Senhor Jesus, nós servimos a Ele, e essa filiação que é verdadeira tentará ser retirada de nós. Quando esse si é vencido, vai tirar todas as dúvidas, dos homens também, pois se nós respondermos ao diabo, nós não teremos medo de homens. E o que seria isso? Nas dúvidas, a intenção é que nós venhamos a abrir mão da nossa filiação obediente a Deus, que nós passemos a pecar, que nós passemos a nos curvar por algum medo ou por alguma decepção. Da mesma maneira, no sistema maligno que domina a humanidade, e diante dos homens, nós teremos coragem de servir a Deus e fazer as escolhas corretas. Diante dos homens, ainda que com a maior perseguição, as nossas atitudes serão atitudes cristãs. Nós iremos responder da maneira como Cristo responde. Nós não iremos pagar mal com mal. E quando esse ser é retirado, essa dúvida é retirada, quando se passa esse momento de dificuldade, de tentação, é um prelúdio. O que acontece? No final, os anjos o serviram. É um prelúdio para os anjos possam nos servir, como no caso do nosso Senhor. Nenhuma bonança é tão profunda como aquela que ocorre depois de grande tempestade. Depois de uma grande tempestade na nossa vida, depois de que nós vencemos os maiores desafios, é que nós temos o melhor relacionamento com Deus. Porque é o momento em que nós temos a maior calmaria,
o momento em que nós podemos provar que Deus é esse Cristo que muda a humanidade. Todo aquele que crê terá a vida eterna. Todo aquele que olhar para Jesus verá que Ele é o Salvador. Essa experiência com Cristo marcará a sua vida, e não só a sua vida, daqueles que estiverem ao seu redor. A bonança que vem depois da tribulação não se compara. É com grande profundidade. E para onde nós precisamos olhar? Para Cristo, porque quando nós olhamos para Cristo, nós teremos a vitória completa. Quando na primeira foi, transforme a pedra em pão. Cristo responde um aprendizado. Deus nunca deixou o seu povo desamparado. Deuteronômio 8:3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, o povo no deserto, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Esse povo reclamou bastante quando estava saindo do Egito, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aquilo que Israel não aprendeu, até aquele momento ali, Cristo cumpre. Cristo é aquele que cumpre. Aquilo que uma nação não conseguiu aprender, um homem, somente um homem, por isso que é só através de Cristo que nós somos salvos. Somente através deste homem nós podemos entender o que ele disse para o diabo quando mandou transformar: não só de pão viverá o homem. Não é somente de pão que viverá o homem, mas é a obediência a Deus que irá me sustentar, que irá sustentar as pessoas para a eternidade. É por isso que ele é o primogênito. Depois é como se ele dissesse: você irá fracassar. Você já ouviu essa voz? Você irá fracassar. Às vezes vem de você mesmo, parece que é você que está falando. Você irá fracassar. Não tem como as pessoas crerem dessa maneira. Jogue-se, demonstre poder diante dos homens para não ter fracasso. Você precisa fazer isso. Você precisa sair do propósito de Deus para poder ter sucesso. As pessoas precisam olhar para você e ver: você é uma pessoa de sucesso. Uma pessoa de sucesso não é aquele que conquista os bens aqui na terra. Eu quero que você me mostre alguém que conseguiu levar para o céu qualquer moeda, algum tesouro, carros. Hoje em dia, com 4 anos, as pessoas não querem mais, quando não é com 1 ano só, já está velho. Um carro, hoje é alguma coisa, amanhã não é nada. E, novamente, de Êxodo 17:7, Cristo cita: não tentarás o Senhor teu Deus. Com a própria palavra, ele estava querendo dizer: você não vai ser um filho obediente, querendo colocar Jesus para não ser esse primogênito. E no final, os fins justificam os meios. Quer dizer o quê? Se curve diante de mim. Muitas pessoas têm se curvado diante de Satanás para obter sucesso, ou para algo que a pessoa acredita, e se curvam a esse sistema. Crueldade, impiedade,
sistema de poder, justiça, injustiça, né? Poder. E aí, Jesus cita Deuteronômio de novo. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Só terás um Deus diante de ti, que é o teu Deus. Só tenha um Deus. Às vezes podem nos falar que nós iremos fracassar, ou dizer que os fins, a finalidade, vai santificar a maneira como nós chegamos em determinado resultado. Olha, está todo mundo fazendo assim, se você não fizer também, você não conseguirá. Aonde você chegará dessa maneira? Você ficará no meio do caminho. E é o momento em que você tem que dizer: Senhor, me ajude. Senhor, me fortaleça. Não importa que o mundo diga que isso não tem sucesso, ou que eu preciso fazer de outra maneira, como todo mundo está fazendo, para poder conseguir um emprego, para conseguir comprar algo, para conseguir um financiamento. Eu uso de artimanhas, ou eu uso de alguma forma, uma mentira para conseguir algo. Eu me rendo àquilo ali, ou até mesmo através de crueldade, de impiedade, de injustiça para atingir algo. Qualquer sistema que faz isso está errado. É como se, para defender algo que eu acredito, por exemplo, precisamos ter cuidado em relação às pautas que estão vindo de aborto, entre outras coisas. Aí eu vou começar a contar mentira, espalhar o que estão categorizando agora. Está tão banalizado o termo fake news que eu já não gosto nem de falar. Mas aí eu também não me importo se aquilo ali é verdade, não vou verificar. Eu uso de alguma forma daquilo ali para poder fortalecer algo que eu acredito, algo que eu quero. É o meu caráter que está corrompido. Eu não estou fazendo como Cristo, que Ele decidiu enfrentar como homem. Ele poderia ter transformado a pedra em pão. O que vocês acham? Sim ou não? Poderia, mas não deveria, né? Ele conseguiria fazer isso. É a didática de Deus para nós também, porque da mesma maneira, Ele venceu como homem, Ele suportou como homem, para que nós pudéssemos olhar para Ele e ver quem é o nosso Salvador, quem é o único Salvador. Não há ninguém que nós podemos ou que nós possamos confiar ou entregar a nossa vida, as nossas orações, as nossas petições. Somente Cristo. Jesus usa essa dúvida diferente do tentador. É diferente quando ele traz para nós essas indagações, na verdade esse ser, né? Colocar o ser na frente. As lições divinas de Jesus, elas vêm para nos impulsionar, para mostrar consolação de Deus, diferente do tentador, que quer nos colocar como opositor a Deus. Vou dar um exemplo em Mateus 6,30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? O cuidado de Deus. Deus teve um filho, um único filho sem corrupção, mas Ele não deixou de passar pelas provações. Ele foi tentado. Quanto mais próximo e querido lhe for qualquer filho, tanto mais nós podemos sofrer essas provocações para nos afastarmos. Se nós
tivermos intimidade com Deus, nós sabemos que nós precisaremos tomar decisões todo dia. Ninguém foi tão amado quanto Cristo. De igual forma, ninguém foi tão tentado quanto Ele. Será que Jesus... Então, quem é este? Olha a diferença que Ele fez na vida de muitas pessoas. Jesus era quem João Batista estava esperando? E todos os discípulos ali estavam esperando? Foi dada uma resposta a João Batista, que se nós pararmos para analisar e entendermos o contexto, primeiro, que era cumprimento de profecias, lá em Isaías. Jesus não só dá uma resposta, mas era o cumprimento de algo que tinha sido dito há muito tempo. Isaías 35. Então se abrirão os olhos, versículo 5, dos cegos, e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. 61:1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Vamos na resposta que foi dada a João Batista. Lucas 7, versículo 21. Quando foi indagado, Jesus primeiro, ele não responde não. Eles presenciaram algo sem igual, o cumprimento da profecia. Jesus primeiro faz a ação. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males. Ele é perguntado, és tu? Aí Jesus, antes de responder, na frente deles, por isso Jesus é único nas suas decisões. Na frente deles, ele curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E aí ele responde aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Se cumpriu a profecia nesse momento. Então, vocês sabem quem eu sou, eles sabem quem eu sou. Voltem e anunciem o que vocês veem. Os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. O Senhor nos chama para, se nós estivermos cansados, com dúvidas, com os nossos joelhos vacilantes, Ele diz para nós, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-lo. E uma pergunta que Cristo fez aos seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E é a mesma que Ele faz para nós hoje. Assim como Pedro, que nós possamos responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma multidão em luto, saindo, não esperava. E Cristo diz para essa viúva, não chore. E Ele ressuscita o filho dela. E essa ressurreição é uma alegria que está querendo dizer, apontando para algo eterno, mostrando quem Ele é, porque Ele tem o poder sobre a morte. Não há nada que Ele não possa mudar, não há situação que Ele não possa vir a socorro. Pode ser pobre, rico, idoso,
forte ou fraco, alegre ou em tristeza, Jesus não rejeita aqueles que se achegam a Ele. Jesus continua sendo Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está aqui para nos fortalecer. Vamos levantar para orar, agradecer o Senhor nesse momento. Não há tempestade que nós não possamos passar com Cristo. Não há situação que anule ou vença a presença de Cristo. Não há nada que possa anular o amor de Cristo na nossa vida. As decisões que Ele tomou, quem Ele é, está apontando para nós. Ele é o perfeito. Através de você, Jesus poderá impactar muitas vidas. Através das nossas vidas, Ele pode ser o Deus, Salvador, que nós tenhamos os nossos joelhos fortalecidos pelo Senhor, que você possa ter esse encontro com Cristo e você possa entender quem Ele é, que Ele seja o Cristo, o Salvador na sua vida, que Ele seja o onipotente, aquele que de verdade te salvou e aquele a quem você crê, aquele quem está sustentando o seu lar, aquele quem perdoa pecados. Este é o Cristo que ressuscita os mortos, aquele que está aflito, Ele traz paz, a paz que excede todo entendimento. Uma multidão em luto não é suficiente para apagar o poder de Deus. O luto não é suficiente para tirar o que Deus pode fazer. Ainda que tenha uma multidão em luto, a multidão que está andando com Cristo transforma, muda a vida, muda a história. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há situação tão tenebrosa que não possa ser mudada por Cristo. Não há pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Aquela multidão em luto passou a se juntar com uma multidão em alegria. Seja você parte dessa multidão, dos alegres em Cristo Jesus, que a alegria do Senhor é a nossa força. Se junte à multidão que está seguindo Cristo. Se um dia você retrocedeu, volte para os caminhos do Senhor. Se você ainda não se firmou, se você está com seus joelhos vacilantes, siga o Senhor Jesus. Diga para Cristo que Ele é o seu Deus. Diga para Ele: Senhor, sustenta a minha casa, sustenta a minha vida, Deus. Tu és o meu Cristo, Tu és o meu Salvador, Tu és a vida. Não haverá choro, as lágrimas serão enxugadas pelo próprio Cristo. Ele te dará capacidade para vencer as dúvidas. Senhor, esteja, ó Deus, com cada um de nós, ó Deus. Esteja, Senhor, com cada um que está aqui presente, Senhor. Esteja, ó Deus, ministrando ao coração, libertando vidas, Senhor. Que haja, ó Deus, compromissos, Senhor. Se alguém se afastou, ó Deus, que esteja hoje como um soldado, ó Deus, valente diante de Ti, Senhor. Se alguém, ó Deus, nunca reconheceu o Senhor como Salvador, Deus, que seja hoje, ó Deus, o dia para poder declarar: Tu és o Cristo, Tu és o meu Deus, Tu és o Filho de Deus. Eu não duvido, ó Deus, que o Senhor está trabalhando na minha vida, Senhor. Eu não duvido, ó Deus, quem Tu és na minha vida, Senhor, na minha casa, Senhor. Eu quero impactar vidas, Senhor. Eu quero impactar a minha família, Senhor. Eu quero mudar, ó Deus, corações que são de pedra, que não creem em Você, Senhor, no Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor. Que seja, ó Deus, toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. Aleluia. O Senhor não somente esteve aqui, mas Ele virá para buscar a sua igreja. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. Aleluia.
Aleluia. Chamá-lo pelo nome, aplauda aquele que vem entre as nuvens. Aleluia, aleluia. Nós declaramos, Senhor, que somos a sua igreja e nos rendemos aos seus pés e cremos na sua volta. Aleluia. Pedimos, Senhor, a sua graça para que possamos, Senhor, caminhar firmes, buscando e consagrando a nossa vida a cada dia, até que o Senhor venha. Ah, Senhor, resgata aquele que está cansado, levanta o abatido. Sim, Senhor, fortalece o caído. Em nome de Jesus, nesta manhã, que esta palavra que o Senhor nos trouxe vá de encontro de um coração, de uma terra fértil. Sim, Pai, trazendo vida e renovo para o seu povo. Te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não se esqueçam que logo mais teremos o batismo. Venha prestigiar os nossos irmãos. Uma semana abençoada para você, que Deus te abençoe. Não esqueça de falar com o visitante, hein? Você que nos visita, seja bem-vindo. Volte sempre. Uma semana abençoada para você.